abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E nós vamos falar hoje sobre o diabetes, aproveitando o dia 14 de novembro, que é o Dia Nacional e Mundial também de combate ao diabetes. Nós não vamos falar só sobre a doença, vamos dar dicas também. Por isso, nós convidamos a doutora Dulce Zanardi. Ela é especialista em pediatria, mas ela vai dizer as outras funções que ela desenvolve também aqui em Campinas. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Aqui comigo o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson? Tudo bem, doutora? Vamos lá, bem. mais um programa então para a gente debater, falar do diabetes, que é uma doença aí que interessa bastante gente. Doutora Dulce, a gente sempre ouve falar que o diabetes é uma doença silenciosa, que é uma doença que preocupa, mas eu tenho a impressão que as pessoas ultimamente têm falado muito mais sobre o diabetes. Essa impressão está correta? Essa impressão está correta porque os meios de comunicação, nós que trabalhamos com a saúde, temos colocado de maneira muito clara quais são os problemas de você ter uma doença e você não cuidar dela, né? Então, o diabetes é uma doença epidêmica, mundial, ele é prevalente em todas as populações, vão ter algumas variações e hoje, no Brasil, algumas estatísticas falam de que cada 10 pessoas, um tem diabetes. Então, é frequente esse convívio com pessoas que têm a doença. Doutora, aqui, como a senhora acabou de falar, né, 8% da população tem a doença, né? A gente sabe que tem dois tipos dessa doença do diabetes, que é o tipo 1 e o tipo 2. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a diferença de cada uma delas e qual delas seria mais grave para quem nos assiste. Então, diabetes tipo 1 é uma doença que acomete principalmente o público infantil e juvenil. Ele é causado por uma deficiência de insulina, né? Ou então o pâncreas não produz insulina porque existem anticorpos que vão atacar esse pâncreas, ele não vai produzir insulina e essa é uma doença grave, né? Geralmente se descobre a doença através de uma desidratação que a criança apresenta. E qual é a gravidade dela? É que o diabetes, ele precisa ser bem controlado, porque as consequências do diabetes, elas têm a ver com o tempo da doença e o nível de glicose que fica no indivíduo. Então, o indivíduo que se controla bem e que é diabético há pouco tempo, a tendência é que essa doença não seja tão grave. Então, o diabetes tipo 1 é grave, ele é prolongado e ele exige muito cuidado. O diabetes tipo 2 é o diabetes mais frequente na população. É um indivíduo geralmente com mais de 40 anos e está associado a uma resistência periférica à insulina e não uma deficiência da insulina no pâncreas. Então, esse é o que acomete a maioria da população. Mas ele também, se o indivíduo não se controlar, se o indivíduo não tiver um diabetes sob controle, a glicemia não ficar sob controle, ele vai ter problema renal, ele vai ter problema cardiovascular, ele vai ter problemas nos membros inferiores, a retinopatia, ele vai ter baixa visão. Então, ambos são preocupantes, tá? Agora, doutora, a gente sabe que outro dia eu estava conversando em casa com minha esposa, a gente vai envelhecendo, as doenças vão aparecendo, né, doutora? Daqui a pouco começa primeiro remédio para dormir, depois remédio para acordar, remédio para sentar, remédio para levantar. Mas quando a senhora diz que o diabetes é muito frequente em crianças também, há uma preocupação, não é? Ele não é tão frequente assim como no adulto, né? Então, o diabetes tipo 1, vamos lá, de cada 10 nós temos um diabético, desse 10% vai ser um diabetes tipo 1. Felizmente, ele é menos frequente, tá? Mas uma coisa importante de se falar no diabetes é que a gente tem que conhecer os antecedentes familiares. Então, famílias que já têm diabéticos, eles já têm que acender a luz amarela pela possibilidade de desenvolver esse diabetes, né? Então, existem os fatores hereditários e que têm uma influência grande, ou pelo menos existe uma influência. Então, famílias que têm diabéticos, as pessoas têm que já lembrar que eles podem estar expostos a essa doença. Uma outra questão, doutora, que chama a atenção, a exposição das crianças ao consumo, né, de doces, à má alimentação, referente a coisas gordurosas. Você acha que, digamos que, essa parte dos pais, o não cuidado da alimentação das crianças, é uma questão que agrava ainda mais a situação para que mais e mais crianças tenham a diabetes? Olha, Tiago, no diabetes tipo 1,
isso vai ser super importante quando você faz o diagnóstico. Então, uma criança diabética tipo 1, ela vai precisar ser tratada, muito provavelmente usando insulina, e essa alimentação tem que ser controlada. Se a criança não for diabética, mas já tiver uma alimentação com muita caloria, com muito refrigerante, muito doce, muita gordura, ele provavelmente vai ser um adulto que tem o diabetes tipo 2, porque se ele associar essa má alimentação ao sedentarismo, que é epidêmico, as crianças hoje não brincam mais na rua, então provavelmente na adolescência e na juventude esse indivíduo pode ganhar peso e aí ele vai ter uma maior chance de ter o diabetes tipo 2. Então, existe sim um relacionamento entre a alimentação, ao tipo de dieta que essas crianças fazem, no controle de quem é diabético e no desenvolvimento do diabetes tipo 2. A gente acabou arrumando uma muleta agora, doutora, que é a Covid, né? A pandemia está servindo de desculpa para tudo. A pandemia também serviu para aumentar o número de casos de pessoas diabéticas? Olha, Edson, eu não sei te dizer se estatisticamente isso aconteceu, mas a pandemia, ela serviu para que a gente tivesse 2 hábitos que são os maiores fatores, os grandes fatores de risco, além da questão da hereditariedade, que é o sedentarismo e a alimentação. Então, as pessoas não saíam de casa, ficaram mais sedentárias e uma boa parte da população acabou se alimentando mais, comendo mais e, às vezes, de maneira inadequada. Então, acredito que esses fatores associados tenham, sim, tido uma influência no diabetes, né? Porque se você for olhar hereditariedade, sedentarismo, aumento de peso e má alimentação são os grandes fatores para o diabetes tipo 2. Agora, doutora, quando a gente fala de diabetes, muitas pessoas ainda se assustam, né? Pensa no pior, vou morrer, vou ficar sem um braço, sem uma perna. É uma doença que dá para ter um controle. Tiago. Então, assim, é uma doença silenciosa, né? Vocês estavam falando isso antes para mim. Por que silenciosa? Porque às vezes você não sabe que está diabético. Então aí vem o primeiro ponto. Você procurar sempre, além de ter os bons hábitos, buscar exames ou atendimentos médicos frequentes, não porque você está doente, mas porque você precisa fazer um controle. Então, quem trabalha na empresa, aqueles exames periódicos que o médico da empresa chama, pode ver, sempre está pedindo a glicemia de jejum, é uma maneira de você identificar esse diabetes. Nos indivíduos que não têm essa possibilidade, eles devem ter regularmente o hábito de procurar o médico, não por estarem doentes, mas para descobrirem se tem o diabetes. Quanto a ser uma doença ela não é uma sentença de morte. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, aí vai existir 2 trabalhos. Um é da Serviço de Saúde, que é medicar, e o seu, de manter os seus hábitos alimentares, combater o sedentarismo, controlar a sua glicemia, porque não vai adiantar só o serviço de saúde, o indivíduo vai ter que se cuidar. Então, assim, não é uma sentença de morte, mas é uma sentença de, olha, você precisa se cuidar. Não é uma sentença de morte, doutora, mas uma vez diabético, sempre diabético. Nem sempre. No caso do diabetes tipo 2, se você fizer um diagnóstico precoce e rapidamente o indivíduo mudar o estilo de vida, e assim, quando eu falo estilo de vida fazer exercício físico regularmente, tirar da sua dieta excesso de gordura, excesso de doce, alimentos que trazem só caloria vazia e não trazem nenhum tipo de benefício, aumentar a quantidade de fibras, o indivíduo pode se controlar somente com a dieta e o seu hábito de vida. Agora, se já for mais prolongado, se isso já está mais avançado, às vezes não é possível retornar ao estado normal. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Outro dia eu fui ao médico, doutor, e ele falou assim que eu sou um pré-diabético. Existe isso ou ele falou só para me agradar? Não, existe.
Ele não falou para te agradar, não, mas ele falou para você prestar atenção. A sua glicemia não deve estar boa e esse é um aviso. Olha, Edson, se cuide, cuide do seu peso, cuide da sua gordura abdominal, faça atividade física, porque você está prestes a se tornar um indivíduo diabético e constitui a estatística aí que nós conversamos. A coisa está feia, viu? Vamos se cuidar, Edson. Não dá mole, não. Agora, doutor, em casos de gestação, uma mamãe aí que vai dar luz, está perto de dar luz, ela é uma pessoa diagnosticada com a diabetes. Aquele bebê que está para nascer, ele já vai nascer com a diabetes ou ele vai, por ser uma coisa genética, ele vai desenvolver ao longo da vida dele? Olha, você tocou num ponto importante, que é o diabetes gestacional. Diabetes gestacional, ele acontece logo no começo da gestação, então os hormônios que a mulher secreta durante a gestação, que são necessários para manter aquela gestação, eles também promovem uma resistência à insulina. Então, a gestante pode se tornar diabética já desde o começo da gestação. E aí se ela não tiver controlada, ela vai desenvolver um bebê que pode ter malformações, é um bebê grande, são bebês grandes e, portanto, esse parto pode ser mais difícil por conta do tamanho do bebê. E esse bebê, isso eu falo porque era aquilo que eu trabalhei a vida inteira, ele é muito difícil da gente conseguir equilibrar do ponto de vista de glicemia, ele tende a hipoglicemia, são bebês às vezes prematuros, eles desenvolvem mais doença pulmonar da prematuridade e eles têm mais chance de terem diabetes, sim, e também têm mais chance de serem crianças obesas. Então, o diabetes gestacional é extremamente importante que seja controlado durante toda a gravidez, porque ele é uma patologia que envolve um risco gestacional bem importante. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a doutora Dulce Zanardi. Ela desenvolve um programa bacana pra caramba também aqui em Campinas. Ela vai contar mais sobre isso depois do intervalo. Nós voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje. Diabetes é o tema do nosso programa. Estamos recebendo aqui a doutora Dulce Zanardi. Ela vai falar de um programa que ela desenvolve muito bem, aliás, um programa de sucesso já aqui em Campinas. Mas eu não posso deixar de perguntar para a senhora, doutora, se o uso de adoçantes faz mal para a saúde. Então, Edson, isso está um drama, né? Porque é o seguinte, cada vez que a gente fala para usar adoçante, aparece uma notícia ruim que tal adoçante prejudica isso, aquilo, aquele outro, é condenado. Então, hoje a recomendação é que você tente usar adoçantes naturais, que esses parece realmente que não tem um grande impacto na saúde. Agora, os outros que são químicos, vira e mexe aparece alguma novidade contra eles. Então, o ideal é evite usar, então, adoçar, sucos. Se for um suco industrializado, infelizmente, tenho que falar, eles são condenados. Os alimentos ultraprocessados, eles não são bons, especificamente para quem tem diabetes. E se você tiver necessidade de usar o adoçante, faz uma redução, vai acertando o seu paladar para usar o menos possível de açúcar e, preferentemente, os adoçantes naturais. Pelo menos é isso que é o entendimento que nós temos e temos passado para os nossos clientes. Está anotando aí? Estou anotando. Olha, eu estou tudo certinho por enquanto, tá? Não tomo suco. Eu vou parar de fazer perguntas para a doutora, que cada pergunta que eu faço me complica. Apertando para o seu lado. Eu acho também. Doutora, vamos falar agora do programa que você desenvolve lá com o pessoal da Unimed. Programa Doce Desafio, é isso? Isso. Nós temos 2 programas. E, por incrível que pareça, estou vendo o Edson aqui se movimentar na cadeira, reclamar de tudo que eu falo, e é mais ou menos isso, né? Hoje... Coisa de gente velha, né? Não, é coisa de paciente mesmo. Pacientes, eles, de certo modo,
nós não vamos conseguir resolver o problema de saúde se nós não tivermos a responsabilidade do paciente no autocuidado. Não existe varinha de condão, não existe médico, seja aqui no Brasil, seja no exterior, que vá fazer uma atividade que o indivíduo fique livre de todas essas situações que eu coloquei, né? Que é de mudar o seu hábito, de melhorar a alimentação e se responsabilizar pelo autocuidado. Hoje a gente passa aí o dia inteiro no celular, na internet e muitas vezes não busca informação para o seu próprio bem. Então, o que nós fizemos? Hoje nós somos uma operadora de saúde grande, temos 600 mil vidas e temos uma carteira grande de pessoas diabéticas. E nós temos desenvolvido 2 programas. Um é o Doce Desafio. Se você entrar no portal da Unimed, lá tem medicina preventiva, o indivíduo pode se inscrever e vai participar de um programa onde a equipe multidisciplinar ela vai exatamente falar dessas situações. Mudança de hábito, tipo de alimento, que tipo de exercício físico você deve fazer. Você vai conhecer outras pessoas que têm a mesma condição de saúde, aí um ajuda o outro, passa receita. Então, esse é o Doce Desafio. E nós temos um outro programa que é o gerenciamento de crônicos. Nesse programa, então, é uma equipe também multidisciplinar, então o paciente tem lá o seu médico, mas nós temos uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, é enfermeira, nutricionista, psicóloga, educador físico. Essa equipe vai dar apoio para o paciente. Então, Edson, você está lá e fala assim, ela me convenceu, vou lá. Você vai ser atendido, nós vamos disponibilizar conteúdos para a tua situação especificamente, porque não tem sentido eu mandar um conteúdo de cuidado com o pé diabético para o indivíduo que é pré-diabético. Eu estou dando um conteúdo que não é adequado. Então, essa equipe vai cuidar de você, vai dizer qual é o tipo de programa que você se encaixa, o tipo de equipe que pode te atender melhor para te dar um apoio. Pacientes que se equilibram, eles têm um sequenciamento menor, pacientes que estão instáveis vão ser mais atendidos, mas esse é o nosso gerenciamento de crônico. Esse também é disponível para as empresas, que são clientes, e os médicos cooperados, eles podem encaminhar seus pacientes para esse programa do gerenciamento de crônicos. Agora, de qualquer forma, é um passo a passo. Como a senhora disse, não tem passe de mágica, não tem varinha de condão, né, doutora? Não tem varinha de condão, mas vamos lá, se eu tivesse que desenhar um projetinho. Vamos lá, gestante. Assim que foi feito o diagnóstico da gestação, ela tem que procurar o pré-natal. Procurou o pré-natal, o médico vai lá dar uma série de exames, ela tem que fazer. Mas eu estou bem. É doença silenciosa, lembra? E a gestante, se ela não cuidar, ela está gerando já um bebê doente. Então, gestação tem que ser acompanhada, tá? Fez o diagnóstico de diabetes, não adianta rebeldia, eu sou assim, você está prejudicando o seu filho. Então, isso é para gestação. Para o diabetes tipo 1, fez o diagnóstico, essa criança vai ser acompanhada durante toda a vida. Existe a responsabilidade da família em desenvolver junto a essa criança os melhores hábitos, em controlar essa criança, lembrando que na época da adolescência, onde aquele adolescente às vezes desenvolve uma rebeldia, é uma fase muito difícil para a família, mas não tem muita saída. Se não cuidar, vai ser um adulto doente e precocemente doente, né? Então, o rim lembra todos os vasos com maior tendência à doença cardiovascular, baixa visão e provavelmente uma retinopatia periférica. E no diabetes tipo 2, qual é o jeito de eu me cuidar? Indo, principalmente a partir dos 40 anos, ao médico, periodicamente, e fazendo os exames que a gente não gosta de fazer. Aí ele me pediu um monte de exame. Eu estou bem, mas a doença é silenciosa. Nós vamos lá fazer os exames e é por isso que acho que descobriram que você é um pré-diabético e não é um diabético. A partir deste momento, aí é que a gente tem que cuidar mesmo, entender que ou você se cuida, ou você faz e segue dieta, ou você faz a tua atividade física, ou você está indo por um caminho
que vai tomar muito remédio, vai tomar insulina, mas nem sempre isso vai ser suficiente para te livrar das consequências. Doutora, aproveitando essa parte dos remédios que a senhora acabou de citar, eu tive conhecimento, né, de pessoas que deixaram de terminar o tratamento do diabetes com base de remédios. Falaram, o remédio me deixa um pouco lenta, dá uma sonolência, e eu fico com a musculatura do corpo tremendo. É normal todo esse efeito do remédio com o paciente que toma o medicamento ou não? Então, se o indivíduo toma insulina ou hipoglicemia antioral, que não seja insulina, ele pode fazer sim um quadro de hipoglicemia, mas ele não pode abandonar o tratamento. O que ele tem que fazer é ajustar a dose para que ele controle a glicemia e também não tenha hipoglicemia. O pior caminho é abandonar o tratamento, porque aí ele vai conviver com a hiperglicemia e essa sim é que pode trazer essas consequências todas que eu estou colocando. Então, o indivíduo que é diabético, infelizmente, ele vai ter que submeter a ajuste de dose, esse remédio não está indo bem, vamos tentar outro. É um indivíduo que meio que casa com o médico, né? E para isso, o apoio da equipe multidisciplinar, que é nesse programa que nós temos lá na Unimed, o gerenciamento de crônico, que ela consegue identificar se o indivíduo às vezes não está bem controlado para que ele faça as visitas periódicas ao médico. Agora, ainda bem que a medicina evoluiu bastante, né, doutora? Porque a exemplo do que a gente falou aqui até semana passada no último programa, as pessoas evitavam até a palavra câncer, por exemplo, falavam doença ruim, porque tinha medo de pronunciar o nome da doença. Com relação ao diabetes, também houve uma evolução muito grande, porque era uma doença, eu me lembro dos meus avós, dos meus pais, é uma doença quase que terminal também. A pessoa tinha o diagnóstico de diabetes, daqui a pouco ela morria. Não, eu acho que isso não é mais para ser desse jeito. Nós evoluímos, né? A medicina evoluiu e acho que os medicamentos hoje são modernos, mas não é uma sentença de morte realmente, mas é uma doença controlável, mas de novo, que não depende só do medicamento e não depende só do atendimento médico, vai depender do comprometimento do indivíduo com a sua saúde. E nesse dia 14, o que eu gostaria de trazer é uma reflexão, que cada um olhasse, gastasse um pouco do seu tempo e olhasse para os seus hábitos de saúde, para saber, porque a gente tem que refletir, estou fazendo a minha parte, eu estou cuidando dessa máquina que é o meu corpo. Então, às vezes eu vejo, vou falar dos homens, eu vou falar mal, homem cuida do carro, faz atividade preventiva, para no posto, faz isso. Se nós não fizermos isso com o nosso corpo, nós vamos adoecer. Então, essas atitudes em relação ao seu organismo, em refletir em relação aos seus hábitos de saúde, em relação ao tabagismo, em relação ao consumo de álcool, mas a vida vai ficar chata, não posso nada. Pode, mas precisa ser controlado, né? Porque a fatura vem, né? O organismo, com o envelhecimento, nós vamos perdendo algumas funções. E quanto mais esses órgãos forem destruídos ao longo do tempo, vai ser uma velhice mais difícil. Então, o meu convite é a sua reflexão e aos pais que cuidem dos seus filhos, porque o desenvolvimento de hábitos saudáveis, ele começa na infância e a criança vai fazer aquilo que ele vê o pai e a mãe fazendo. Então, tem que tirar mesmo de dentro de casa o refrigerante, tem que tirar excesso de fritura, tem que tirar comida ultraprocessada. Aquela goiabada cascão, nem pensar, né? Não, pode, Edson, não pode comer o pacote inteiro da goiabada cascão todos os dias, né? Ou acabar ela no lanche da tarde. Pode tudo, mas sempre de maneira moderada. Você tem mais uma pergunta para a doutora responder? Não, até porque já fizeram o sinal para a gente encerrar. É verdade. Vamos embora, então? Quer fazer mais uma perguntinha para a doutora? Não, doutora, está tudo perfeito já. Então tá bom. Doutora, muito obrigado por a senhora ter vindo aqui, dado essa aula para nós. Nós vamos procurar nos cuidar daqui para frente, tenha certeza. Eu que agradeço a presença e a simpatia de vocês. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a doutora Dulce Zanardi,
que é especialista no cuidado com a criança, mas deu uma aula para a gente aqui também sobre diabetes. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. E para rever esse programa, você pode revê-lo na madrugada de sábado para domingo. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Tchau.